O Inter apresentou na tarde dessa segunda-feira o lateral esquerdo Ramon. E o camisa 2 colorado confirmou uma informação que eu já havia trazido por aqui, que desde o início ele pediu para o seu empresário fechar com o Internacional. O Ramon disse o seguinte, que a negociação durou em torno de 45 dias, mas que desde o início, desde a primeira procura do Internacional, ele já afirmou tanto para o André Mazzucco quanto para o D'Alessandro que ele queria jogar no Inter. E ele disse que ele foi procurado por outros clubes, foi sondado por outros clubes. E a gente sabe que um desses é o Botafogo. O Botafogo que hoje tem muito dinheiro e é o atual campeão brasileiro e também da Libertadores. Mas que mesmo assim, desde o início, ele também avisou o seu empresário que queria fechar com o Internacional. E ele citou algumas coisas que pesaram nessa decisão e nessa preferência dele pelo Inter. Uma delas é a rivalidade Grenal, que segundo ele é muito grande, como a gente sabe, e que ele tem muita vontade de atuar em um clássico. E a outra foi a sequência de 16 jogos de invencibilidade do Internacional sob o comando do técnico Roger Machado. Ele disse que se impressionou com o futebol apresentado pelo Inter naquele momento e que isso, portanto, também pesou na decisão dele. E é o tipo de contratação que me agrada demais. É um jogador de 23 anos de idade. É um atleta muito jovem e que, portanto, tende a evoluir, obviamente dar retorno desportivo para o Internacional, porque é sim bom jogador, é uma boa peça de reposição pro Bernabéu e também chega com muita vontade de atuar com a camisa colorada. E a vontade é essencial. Esse tesão de querer jogar no Internacional, mesmo tendo procura de outros grandes clubes. Além de poder render desportivamente para o Inter, e essa vontade dele pesa muito, também por ser jovem, tende a render financeiramente para o Internacional no futuro. E além do Ramon, que já tá no bid de hoje, ou seja, já tá apto para estrear com a camisa colorada, outro jogador colorado também aparece no bid nessa segunda-feira. O jovem zagueiro Victor Gabriel. Só que aparece o seguinte, rescisão. E eu recebi esse print do bid hoje em diversas redes sociais, na DM do Instagram, em grupos de WhatsApp, de colorados perguntando como assim o Victor Gabriel tá aparecendo com rescisão? Afinal, hoje é titular do Internacional, tá se firmando no time titular, tá muito bem, é uma das gratas surpresas nesse início de ano. Como assim o Victor Gabriel tá aparecendo com contrato rescindido no bid? Vamos com calma. Eu entrei em contato com o jurídico do Internacional e questionei o porquê que aparece essa rescisão. E o motivo é aquilo que eu já imaginava. O que me foi informado pelo jurídico do clube é que isso é um trâmite legal para justamente ser publicado o novo contrato de empréstimo do Victor Gabriel com o Inter. Então é natural aparecer esta rescisão para depois sim ser publicado o novo contrato. Lembrando, o Inter renovou o empréstimo do zagueiro. Para isso, mandou o Johan para o Sport. E o Victor Gabriel, então, renova o seu vínculo com o Internacional até o final desse ano. E também, como eu já informei por aqui, o Inter já pensa em antecipar a compra do jogador, já garantir a compra do Victor Gabriel pelo valor de 3 milhões de reais. Então, torcedor colorado que se apavorou ao entrar no bid hoje, não te apavora, é normal, essa rescisão aparece para que daqui a pouquinho o novo contrato de empréstimo seja publicado. E na tarde dessa segunda, o César Cidade Dias, comentarista gremista, fez uma acusação ao elenco do Internacional durante o programa Sala de Redação. Ele estava falando sobre a queda de desempenho do Inter nesse início de ano, que sim, vem vencendo, mas não vem convencendo. E ele afirmou o seguinte, que neste momento, parte do elenco do Internacional está insatisfeita por não poder deixar o clube. Isso porque jogadores do Inter receberam propostas nesse início de ano. Casos de Wesley, de Alan Patrick, do próprio Vitão, e o Inter acabou não vendendo. E que além desta parte que estaria insatisfeita por não poder deixar o clube, outra parte estaria insatisfeita
por não receber um aumento salarial. E eu entendo que em semana de Grenal muitas falácias são ditas, há muito diz que me disse, há muitas provocações, só que o CCD falou isso de uma maneira séria. Não foi em tom de provocação. E sinceramente eu não sei de onde ele tirou essa informação. Eu sinceramente não sei de onde ele tirou que o elenco do Internacional tá insatisfeito e que por isso o Inter não vem jogando bem no Campeonato Gaúcho. Isso não tem nem pé e nem cabeça. A gente não tá falando de jogadores que estão deixando de aproveitar a oportunidade da vida, de ir para um Real Madrid, para um Barcelona, para um Manchester City, mas sim de jogadores que receberam propostas de fora, mas de times que não têm esta enorme expressão. E que, portanto, não tem por que ficarem insatisfeitos de o Internacional não querer fazer negócio. E mais, ele citou o caso do Wesley. O Wesley não quis deixar o Internacional. Não foi o Inter que trancou o jogador. Principalmente por causa de sua família, que não via com bons olhos esta ida dele para o futebol russo, que é um país que está em guerra. E mais, o Wesley, infelizmente, perdeu o pai dele há menos de 2 meses. Então a família dele pediu para que ele não fosse. Não foi o Internacional que trancou o pé e impediu que o jogador desse uma guinada na carreira. Não há isso. Não há essa insatisfação. Óbvio, o Inter tem que apresentar melhor qualidade técnica. O Inter tem que voltar a apresentar um bom futebol. Mas fazer esse tipo de ilação, espalhar esse tipo de falácia, não faz o mínimo sentido. O CCD foi muito mal dizendo isso. Mas eu vou dar um desconto porque é semana Grenal. E mais, eu vou dar um desconto porque, como já falei na semana passada, se o Inter, se a direção colorada vê esse tipo de afirmação, esse tipo de acusação sendo dita diariamente e não se manifesta, não rebate, não bate de frente, não vou ser eu que vou me estressar. A única coisa que eu posso te dizer, torcedor colorado, é que isso não tem pé nem cabeça, é uma enorme mentira. E falando em semana Grenal, agora eu quero a tua opinião aqui nos comentários. Como tu tá vendo o Inter nessa semana pré-Grenal? Tu tá confiante pro clássico? Tu acha que o Inter vai na arena e vai vencer o Grêmio? Ou tu tá receoso? Como é que tu tá vendo essa situação atual do Internacional nessa semana que antecede o clássico? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia bacana e respeitosa de sempre. Eu quero te convidar também a se tornar membro do canal. Se não vai te fazer falta, considera se tornar membro. Por um valor pequenininho por mês, tu tem benefícios por aqui e também ajuda financeiramente o meu trabalho. Então considera se tornar membro, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo e conhecer os planos. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!